mergulhando na psique de Ellie, sob a ótica da psicologia da inteligência, do apego e da solidão. A máscara da genialidade. Ele senta como se o corpo fosse um incômodo, os joelhos dobrados contra o próprio peito, os dedos segurando a xícara como quem segura uma prova, os olhos fundos de quem nunca soube o que é dormir direito. Ellie não entra em uma sala, ele a observa de fora, mesmo estando dentro dela. E talvez essa seja a primeira pista da nossa análise. A genialidade de Ellie não é apenas um talento, mas também uma barreira. Ele come doces o tempo todo, mas raramente sorri. Resolve em minutos o que uma equipe inteira de investigadores levaria anos para entender, mas não sabe, ou pelo menos não quer, manter uma conversa simples. A pergunta que vai guiar esse vídeo não é sobre o quanto Ellie é inteligente, mas sim é sobre o preço que ele paga por isso, e por que, historicamente, a mente mais brilhante costuma ser também a mais sozinha. Dito isso, vamos aprofundar em outro bloco da análise agora: o preço de uma mente brilhante. Existe uma pesquisa real publicada em 2016 no British Journal of Psychology pelos pesquisadores Norman Lee e Satoshi Kanazawa, que ajuda a explicar o comportamento de Ellie de um jeito quase perturbador. O estudo propõe a chamada teoria da savana da felicidade. Nosso cérebro ainda reage ao mundo como reagiria na savana ancestral, quando conviver em grupo era questão de sobrevivência. Mas os pesquisadores descobriram algo curioso ao analisar mais de 15 mil pessoas. Para a maioria, socializar com amigos com frequência aumenta a satisfação com a vida. Mas para os indivíduos mais inteligentes, esse efeito se inverte. Quanto maior o QI, menor a necessidade e às vezes até o prazer de convívio social frequente, como se a mente mais complexa encontrasse mais estímulos dentro de si mesma do que na companhia dos outros. E é exatamente esse o retrato de Ellie, um homem que resolve os crimes mais complexos do mundo sozinho, em um quarto, no escuro, cercado de telas. Não porque não saiba se relacionar, mas porque, de certa forma, o próprio cérebro dele foi construído para preferir assim. A pesquisadora Susan Cain explora esse tipo de temperamento em O Poder dos Quietos, quando descreve como mentes mais introspectivas processam o mundo de dentro para fora, e como isso é frequentemente confundido com frieza ou desprezo pelas pessoas. E tendo isso em mente, vamos passar para um próximo bloco na análise: as raízes do isolamento. Ellie é muito inteligente e também bastante solitário, mas inteligência sozinha não explica tudo. Pra gente entender o Ellie, precisamos voltar para Wemyss House, o orfanato de onde ele foi criado entre outras crianças superdotadas, sendo preparado desde cedo para um único propósito: ser um sucessor, não um filho, um sucessor. O psicanalista John Bowlby, criador da teoria do apego, mostrou que os vínculos que formamos na infância moldam a forma como nos relacionamos pelo resto da vida. Uma criança que cresce sem uma base afetiva segura, sem alguém que a veja como pessoa e não como função, tende a desenvolver um estilo de apego evitativo. Ela aprende muito cedo que é mais seguro depender de si mesma do que dos outros. Ellie nunca teve um nome que fosse só dele. Pode ser que tenha, talvez até tenha um de verdade, mas a gente não sabe disso até hoje, e talvez ele próprio pode ter esquecido disso. Nunca teve um adulto que o abraçasse sem também estar avaliando seu desempenho. Em Informação e Rompimento dos Laços Afetivos, Bowlby explica como esse tipo de ausência não gera uma pessoa fria por natureza, mas uma pessoa que aprendeu a se proteger da própria necessidade de conexão. E é aqui que a história de Ellie deixa de ser só sobre inteligência e passa a ser sobre sobrevivência emocional, o que leva a gente para um próximo bloco: o inimigo como espelho. É nesse momento da obra que aparece Light Yagami, o Kira. E ok, o Kira sempre esteve lá. Light sempre foi o protagonista. Ele estava desde o começo do anime, desde o começo da obra. Mas o ponto central aqui não é a presença de Light Yagami pro espectador, mas sim a presença de Light pro próprio Ellie. Light era o homem que Ellie estava caçando, o único suspeito capaz de acompanhar seu raciocínio linha por linha, jogada por jogada. E é aqui que se encontra a virada mais fascinante da psicologia de Ellie. Pela primeira vez na sua vida, ele encontra alguém à sua altura. O psiquiatra Henry Stack Sullivan descreveu como, no desenvolvimento humano, existe uma necessidade quase vital de encontrar alguém que nos compreenda de verdade. Um igual, uma mente que enxerga a nossa sem precisar de explicações. Sullivan chama isso de vínculo de intimidade genuína. Para a maioria das pessoas, isso acontece com um amigo. Para Ellie, acontece com o inimigo que ele estava tentando prender. E não é ironia, é coerência. Depois de uma vida inteira sendo o único que entendia tudo, Ellie
finalmente encontra alguém que também entende. Mas o fato de essa pessoa ser, ao mesmo tempo, o alvo da sua investigação só torna essa conexão muito mais intensa, muito mais perigosa e mais real do que qualquer amizade que ele já tenha tido antes. Como o próprio L falou pro Light, seria uma pena se você fosse o Kira, porque eu sinto que você é o primeiro amigo que eu tenho. E tendo isso esclarecido em mente, a gente precisa passar por uma próxima parte na análise, a amizade mais bela e mais trágica. E é nesse momento que essa análise vai começar a doer um pouco também, porque Ellie algemou Light ao próprio pulso, passou dias e noites ao lado dele, dormindo a poucos metros de distância, comeu bolo com ele em um momento estranhamente terno, em meio à investigação mais tensa da sua carreira, e por um instante pareceu feliz, genuinamente feliz, do jeito que só alguém que nunca teve isso antes conseguia ser. Era quase visível no rosto de Ellie, como se ele comemorasse internamente que pela primeira vez ele vivenciava uma felicidade por ter um amigo legítimo, por ter um amigo real, por estar compartilhando aqueles momentos com alguém que o entendia, mesmo sem poder falar isso pro Light, sem poder externalizar isso de alguma forma. E na minha humilde opinião, essa é uma das melhores partes do anime inteiro. O psiquiatra existencial Irving Yalom fala sobre um tipo de solidão que nenhum vínculo consegue curar por completo, a solidão existencial, aquela que existe simplesmente porque somos consciências separadas uma das outras. Mas Yalom também mostra que, mesmo sabendo disso, os momentos de conexão verdadeira, ainda que breves, ainda que imperfeitos, são o que torna a existência muito mais suportável. Ellie sabia racionalmente que Light provavelmente era Kira, e ainda assim, aquele foi o vínculo mais próximo de uma amizade que ele teve na vida inteira. Essa é a tragédia central da psicologia de Ellie. A primeira pessoa que o fez sentir que não estava mais sozinho foi também a pessoa que o levou à sua própria perda. E é aqui que a gente chega nos momentos que eu mais gosto do vídeo, o que eu gosto de chamar de o espelho. Talvez você nunca tenha resolvido um caso de assassinato em série, mas talvez você já tenha sentido o que Ellie sentia todos os dias antes de conhecer Light. A sensação de estar cercado de gente e ainda assim profundamente incompreendido. A sensação de que, para ser aceito, você precisa esconder o quanto realmente pensa, o quanto realmente percebe, o quanto realmente é. E talvez você também já tenha vivido isso. Encontrar em uma única pessoa, mesmo que de forma complicada, mesmo que por pouco tempo, a sensação rara de ser finalmente entendido. Se a genialidade de Ellie custou a ele a solidão de uma vida inteira, talvez a nossa pergunta final não seja sobre a inteligência, mas talvez seja sobre até onde estamos dispostos a ir e a se arriscar somente para sermos vistos por alguém. Esse foi o 19º vídeo aqui do meu canal. Se esse vídeo foi de grande valia pra ti, eu peço que me avalie positivamente, independente da plataforma que você esteja me assistindo ou me escutando agora. Comentar no vídeo, compartilhar, republicar ou até deixar um like, tudo isso me ajuda demais. E eu preciso muito da ajuda de todos vocês. Muito obrigado a tudo que a gente já conquistou até agora. A gente vem crescendo cada vez mais. Somos mais de 14 mil pessoas somando tudo. Eu não poderia estar mais feliz com isso. Então, muito obrigado. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até logo.